Eu sou Carlos Alfredo Joly, atualmente professor aposentado do Instituto de Biologia da Unicamp, e vou contar aqui um pouco da minha trajetória. Eu sou paulistano, me formei no primário na Escola Caetano de Campos, Instituto de Educação Caetano de Campos. Depois eu fiz o meu ginásio no Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha, que era um ginásio experimental, um ginásio no qual nós tínhamos aula o dia inteiro, com várias matérias de treinamento, de capacitação, como artes industriais, artes comerciais, práticas comerciais, enfim, é uma experiência bastante diferenciada. E depois eu fiz o meu científico no Colégio Visconde de Porto Seguro. Nesse período todo, né, de 1965 até 1972, eu tive sempre muita influência, muito aprendizado com meu pai, o botânico Ailton Brandão Joly, que nas viagens conosco sempre estava nos mostrando a natureza, chamando atenção para diferentes formações, para diferentes ambientes, e foi sempre um período de muito aprendizado. Ainda durante o meu ginásio, eu desenvolvi um projeto para o concurso Cientista do Amanhã, um projeto no qual eu estudei a dinâmica populacional de 3 mariscos na Praia do Saco da Ribeira, em Ubatuba. E apresentei, então, esse trabalho durante uma semana que nós ficamos alojados nos alojamentos da USP, no CRUSP, e que foi uma semana de um aprendizado muito intenso, já nessa fase bastante inicial da minha vida. Sempre fui aficionado em colecionar animais, colecionar insetos. Tive uma grande coleção de borboletas, que acabou sendo interrompida porque eu gostava de levar as lagartas e as folhas das quais elas se alimentavam para acabar de criá-las em casa, de forma a ter exemplares perfeitos para colocar na exposição, mas isso causava uma série de problemas com as pessoas que vinham trabalhar em casa. Nós tínhamos, na época, uma diarista, e isso sempre acabava criando conflitos, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver lagartas e taturanas que fugiam das caixas de criação e andavam pelo quarto. Depois das borboletas, eu fiz uma coleção de aranhas e escorpiões, e sempre, então, provocado pela atividade de meu pai, que era um taxonomista de algas, e que estava, então, sempre classificando as coisas, e eu peguei o gosto por essa questão durante ainda a minha infância. E as viagens, principalmente com meu pai, por exemplo, nós fomos de carro ao Congresso Nacional de Botânica em 1970, eu ganhei de presente de aniversário dos meus 15 anos acompanhá-lo nessa viagem, que foi uma viagem excepcional. Desculpe, nós fomos de ônibus ao Congresso Nacional de Botânica em João Pessoa, e foi também uma viagem na qual nós passamos por Mata Atlântica, Caatinga, e foi um período de um aprendizado também bastante interessante. Terminado o colegial, eu ingressei no curso de Ciências Biológicas da USP, muito influenciado não só por meu pai, como também por um excelente professor de biologia que eu tive no Porto Seguro, o professor Albrecht Tabor, que ajudou a que eu tomasse a decisão de cursar Ciências Biológicas.
Durante a minha graduação na USP, acho que eu posso dividi-la em duas partes, né? No primeiro, segundo e o começo do terceiro ano, eu sempre estive muito envolvido com a Sociedade Paulista de História Natural, o SPHN, que era o centro acadêmico da biologia. Foi um período de reconstrução dos centros acadêmicos, ainda durante um período de ditadura bastante forte, qual fomos muitas vezes pressionados e ameaçados, mas que conseguimos manter as nossas atividades. Foi um período também que muitos colegas que estavam mais envolvidos com as questões políticas foram detidos e passaram algum tempo presos, e a gente sempre se envolvia também na pressão junto aos diretores e reitores da USP para libertação desses colegas. Meu pai faleceu quando eu estava na metade do meu terceiro ano, e a partir dali, meu comportamento no curso mudou completamente, porque eu senti que eu precisava me concentrar nas disciplinas, me formar o quanto antes possível, e eu deixei, então, essas outras atividades para me dedicar a concluir o curso, que eu consegui em 1976. Nesse período de 76, eu também me envolvi com a Associação Paulista de Biólogos, a APAB, que iniciava uma forte campanha para conseguir a regulamentação da profissão. Havia uma categoria de sócio-estudante na APAB, e eu me vinculei à APAB e comecei a acompanhar essa questão da regulamentação. Em 1977, eu me casei e me mudei para Campinas para iniciar o meu mestrado na Unicamp, sob a supervisão do professor Gil Martins Felipe. Gil era um pesquisador de renome internacional, com uma capacidade muito grande de treinar e formar mestres e doutores, e eu tive a felicidade de estar trabalhando com ele, que me abriu as portas para que parte da minha tese fosse desenvolvida em outros lugares também, em outros laboratórios. Minha tese era germinação e aspectos taxonômicos de Magonia pubescens, uma espécie arbórea do cerrado, e uma espécie que tinha várias características importantes durante a germinação, por exemplo, a produção de um gel bastante importante para manter o potencial hídrico para a plântula, e eu fui estudar a composição desse gel no laboratório da professora Sônia Dietrich, no Instituto de Botânica de São Paulo. Havia também questões taxonômicas, se existiam duas espécies de Magonia, a Magonia pubescens e a Magonia glabrata. Um estudo polínico tinha reforçado essa divisão em duas espécies, mas nós achávamos que, com a experiência de campo, que, na verdade, havia uma gradação entre folhas muito glabras e folhas com muitos pelos. Então, eu fui refazer o estudo polínico no laboratório da professora Terezinha Melhem, e demonstramos que, de fato, era uma espécie só, e isso também teve a ajuda taxonômica do professor João Semir, que era meu colega de pós-graduação na Unicamp, ele fazendo seu doutorado, e eu no meu mestrado. Eu terminei o meu mestrado em 1979, e durante esse período de mestrado, em 1978, eu fui contratado pelo Departamento de Botânica do Departamento do Instituto de Biologia da Unicamp. Fui contratado, como se dizia na época, como um MS-meio. Né? A carreira dentro da Unicamp é a escalada de MS1 a MS6.
MS meio, porque eu fui contratado ainda fazendo o mestrado e com um período de 12 horas semanais, que era o menor período de dedicação. E nesse período também continuou a briga pela regulamentação da profissão. Eu me envolvi muito com essa regulamentação, com a professora Sônia Dietrich, Terezinha Melhem e também a Noemi Tomita, que estavam sempre de frente à PAB e que levavam essa questão da regulamentação para discussão no Congresso Nacional, uma vez que havia uma série de entraves e uma série de aspectos que retardaram essa regulamentação. Então, foi um período em que foi muito estranha a situação, porque na minha contratação, em agosto de 1978, eu fiz uma entrevista com o professor Zeferino Vaz, antes de se definir a minha contratação, e meses depois eu estava de volta na sala do professor Zeferino, porque eu estava comandando uma greve de alunos do curso de Ciências Biológicas em defesa da sua regulamentação, e, obviamente, greves naquele período eram atividades muito mal interpretadas. Mas conversei com o professor Zeferino, expliquei a situação, a razão da greve, e mantivemos a greve até que, em setembro de 1979, finalmente a nossa profissão foi regulamentada. Terminei também o meu mestrado em 1979, e ainda em outubro de 1979, viajei para a Escócia, para a Universidade de St. Andrews, para iniciar o meu doutorado sob a orientação do professor Robert Crawford, um ecofisiologista que tinha estabelecido uma teoria de mecanismos adaptativos de plantas durante o período de saturação hídrica do solo, alagamento ou extravasão dos rios. Eu levei um conjunto de plantas brasileiras, de sementes de plantas brasileiras, de mata ciliar, portanto, naturalmente submetidas a períodos de inundação, e cultivei essas plantas na estufa de plantas tropicais do Jardim Botânico de St. Andrews, e fiz todos os meus experimentos nesse Jardim Botânico. Então, desenvolvi o meu doutorado de 1979 a 1982, concluí o doutorado em junho de 1982, e como eu ainda tinha alguns meses de bolsa, eu pedi autorização ao CNPq e me mudei para Londres para trabalhar com o professor George Stewart no Birkbeck College da Universidade de Londres, olhando uma série de questões que envolviam as enzimas do metabolismo de nitrogênio das plantas. Havia recentemente sido publicado um paper por pesquisadores australianos, concluindo que as plantas tropicais tinham um metabolismo diferenciado na assimilação de nitrogênio. E o professor Stewart tinha uma série de críticas a esse trabalho, e eu fui justamente testar essa hipótese usando as plantas que eu levei de St. Andrews para Londres, as plantas brasileiras que eu tinha levado para lá, e concluímos que, na verdade, as plantas tropicais têm exatamente o mesmo metabolismo de assimilação do nitrogênio, que o que havia ocorrido era um erro metodológico no isolamento das enzimas pelos pesquisadores australianos. A minha tese, a conclusão da minha tese de doutorado, questionou ou pôs em xeque a teoria que o meu orientador tinha desenvolvido de que as plantas adaptadas a períodos de saturação eram plantas que tinham uma mudança metabólica na sua raiz, deixando na ausência de oxigênio,
entravam numa via fermentativa com a produção de malato. E o que a gente encontrou nas plantas brasileiras era bastante diferente disso, e, na verdade, um conjunto de respostas que envolvem tanto a anatomia como a morfologia e a fisiologia das plantas, porque as plantas adaptadas, elas têm desenvolvimento de lenticelas e uma melhor aeração do sistema radicular durante o período de inundação, para que passem por uma situação de hipóxia, não de anóxia, e aquelas que são adaptadas para... havia um gradiente de adaptações da margem do rio, onde a inundação se dá por uma água corrente que está se movimentando continuamente, com aquelas mais afastadas do rio, onde geralmente a inundação se dava por um soerguimento do lençol freático e, portanto, por uma água parada, paupérrima em oxigênio, e que dependia de outras adaptações. Então, esse período na Grã-Bretanha foi um período muito importante para a minha autonomia, para a minha autoafirmação como pesquisador. Eu queria realmente passar por uma experiência desse tipo para me convencer, inclusive a mim mesmo, de que eu tinha capacidade de desenvolver pesquisa na área de ecofisiologia. Voltei ao Brasil em 1982, já pai da minha filha mais velha, Carolina, que nasceu lá em St. Andrews, e que hoje ela fez a graduação em Geografia na Unicamp, e depois o mestrado em Geografia na USP, e o doutorado em Ambiente e Sociedade na Unicamp, e hoje trabalha na Secretaria de Educação de Tocantins. Mas o meu regresso em 1982, eu fui, então, reclassificado na minha escala na Unicamp. Eu passei a ser um MS3 de tempo integral, de dedicação integral, e comecei, então, a desenvolver as minhas pesquisas e as minhas atividades no departamento de botânica, que sempre me acolheu na área de ecologia, juntamente com o professor Fernando Martins e o professor Will Stubblebine, que eram os outros dois docentes da área de ecologia. Em 1983, nasceu a minha segunda filha, Heloísa Joly, que hoje é jornalista formada, passou por várias atividades na Veja, na Ambev, e hoje trabalha na revista Piauí. E, ao mesmo tempo, em 83, eu assumi a coordenação do curso de pós-graduação em Ecologia da Unicamp. Era um dos cursos pioneiros, um dos 5 cursos pioneiros de ecologia no Brasil, que tinha um forte viés de evolução, de ecologia evolutiva, e que era extremamente bem conceituado, mas que tinha uma série de problemas do ponto de vista da própria organização, da administração do curso, né? Para termos uma ideia, o curso, apesar de ter sido criado lá em 1976, ele não tinha um regulamento escrito com todas as regras. As decisões eram muito mais por tradição e por transmissão oral do que pela sequência de regras, o que era um problema sério para o seu registro na CAPES e para o seu registro no CNPq. Então, foi um período de construir toda essa estrutura formal do curso de pós-graduação. Era um curso só de mestrado. Nesse período que eu estava na coordenação, foi criado o doutorado. Então, também foi uma etapa de
trabalhar junto ao reconhecimento tanto do mestrado como do doutorado. Esse foi também um período no qual eu comecei a desenvolver os meus projetos de pesquisa. O meu primeiro projeto, FAPESP, o primeiro auxílio pesquisa da FAPESP, foi voltado para reunir as informações florísticas da Serra do Japi, para ajudar a reforçar, a endossar o tombamento da serra, feita pelo professor Aziz Absaber, baseado muito em características geomorfológicas e estruturais da serra. Faltavam informações biológicas. E é um tombamento que, na época, era muito questionado, porque havia vários interesses de especulação imobiliária, né, de construção de casas de fim de semana para paulistanos, e todo o processo de tombamento era muito questionado. Então, esse projeto visava fazer o levantamento da vegetação, que eu coordenei, então, com o auxílio da FAPESP, e assim como outros colegas do Instituto de Biologia começaram a trabalhar com aspectos de fauna, e nós reunimos informação suficiente para reforçar a necessidade de proteção da serra. Então, foi um projeto que me afastou um pouco da questão de plantas tolerantes à inundação, mas que eu achei que era muito necessário, porque conhecia alguns dos técnicos do CONDEFAT, que havia feito o tombamento, e sabia da necessidade e da importância desses dados para a conservação da serra. Mas, ainda em 1985, eu comecei também um grande projeto na bacia do rio Jacaré-Pepira, trabalhando, então, com matas ciliares, né, porque logo que eu voltei da Escócia, eu percorri o estado procurando áreas de mata de ciliar onde eu pudesse dar continuidade ao trabalho que eu tinha feito lá no meu doutorado, e a constatação foi que aqui no estado de São Paulo poucas matas ciliares haviam sobrado, né? Havia plantios de café, de cana, de laranja, de milho, praticamente até a margem do rio. Não havia um respeito ao Código Florestal, que na época exigia 30 metros de largura de áreas protegidas. Então, nós começamos a trabalhar na bacia do Jacaré-Pepira, escolhendo outras espécies para serem estudadas do ponto de ecofisiologia, mas também usando essas informações para projetos de restauração da mata ciliar naquela região. Então, foi um projeto no qual eu associei o aprendizado que eu tive durante o meu doutorado. Foi o meu primeiro projeto na FAPESP com ecofisiologia de espécies arbóreas lá da bacia do Jacaré-Pepira, e foi um projeto ao qual eu me dediquei por 10 anos, então de 1985 a 1995. Conseguimos avançar muito com os modelos de restauração. Restauração ainda não havia toda essa bagagem teórica que a gente tem hoje sobre a restauração, os processos de seguir plantio usando pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias. Nós usávamos uma mata ciliar remanescente lá na bacia do Jacaré-Pepira como nosso modelo. Ali obtivemos as sementes para a produção das mudas, reformamos o viveiro municipal para um viveiro de produção de mudas de espécies nativas de mata ciliar, e mais ou menos no meio desse período, 1990, a gente estava produzindo em torno de 350 a 400 mil mudas por ano para as atividades de restauração. Foi um período, então, muito intenso de trabalho de campo,
nós tínhamos uma casa permanente lá na região. Foi um período que várias coortes de alunos de mestrado e de doutorado passaram desenvolvendo os trabalhos lá na bacia, e a ideia toda tinha vindo do ponto de vista da necessidade de conservação do rio, né? O Jacaré-Pepira foi o primeiro consórcio intermunicipal com o objetivo da proteção de recursos hídricos, foi um piloto do que hoje nós temos com as agências de proteção dos rios, dos comitês de bacia, né, foi um início desse trabalho, e o fato é que, enquanto até início da década de 2000, os municípios da região, principalmente o município de Brotas, que é onde o nosso projeto estava sediado, viviam de atividades agropecuárias, né, a pecuária bastante presente, a produção de cana para etanol bastante presente. Havia uma usina grande sediada no município de Brotas, e, portanto, essas eram as atividades que geravam os impostos para o funcionamento da prefeitura. A partir de 2005, houve uma inversão, e a principal fonte de recursos de impostos da prefeitura passou a ser o conjunto de atividades relacionadas a turismos, principalmente turismo explorando o rio, que é um rio de qualidade de água ótima, no qual você pode ter contato direto, e, portanto, se tornou a capital nacional do rafting, se tornou uma região onde você tinha vários esportes radicais ligados à cachoeira, ligados aos rios, e hoje a principal fonte, então, de renda são as atividades ligadas a esse tipo de turismo, que vão desde hotel e pousadas até as empresas que exploram diretamente essas atividades. O que levou a uma conservação da mata ciliar. Ela entrou em restauração em boa parte dos trechos e garantiu, então, a qualidade da água. Eu acho que foi um projeto muito bem sucedido, de longo prazo, de médio prazo, que acabou resultando numa reafirmação da importância da conservação de matas ciliares. E, ao mesmo tempo, aprendemos e aprofundamos o conhecimento de tolerância à inundação de várias das espécies de mata ciliar. Nesse período também, em 1986, eu me envolvi bastante na campanha para a eleição de um deputado federal, um deputado constituinte, que defendia as questões de conservação, o deputado Fábio Feldman. Em 1980, ele foi eleito, e de 1987 a 1988, eu passei a maior parte do meu tempo em Brasília, ajudando na redação do capítulo de meio ambiente da Constituição Federal. Obviamente que nós não temos nenhuma facilidade, nenhum conhecimento para efetivamente redigir capítulos ou parágrafos ou incisos, mas, na verdade, o que a gente fazia era escrever, justificar tecnicamente, com conhecimento biológico, as propostas que o Fábio estava fazendo, e, da mesma forma, como trabalhando com a Frente Parlamentar Ambientalista, convencendo da necessidade de incluir os diversos propostas na Constituição. Isso acabou resultando no capítulo de meio ambiente da Constituição, o artigo 225, que é um artigo que rege, então, todas as questões relacionadas à proteção, conservação e uso sustentável do meio ambiente. E foi com essa experiência também que
eu comecei a cada vez mais transitar numa interface entre a ciência e a política, sempre visando o aperfeiçoamento ou a produção de legislação de proteção ao meio ambiente. Nesse período, então, também de 1989, eu passei a fazer parte do Comitê de Zoologia do CNPq. Na verdade, chama Comitê de Zoologia, porque ainda não havia um Comitê de Ecologia, mas Zoologia, na verdade, olhava tanto a questões de botânicas, como de zoologia, como de ecologia. Posteriormente, esse comitê foi dividido e passou a ter um comitê específico de ecologia. E foi também o período que eu participei do comitê de um programa da Unesco, Man and Biosphere, o MAB, da Unesco, que tinha comitês em todos os países, e foi o período de 89 a 94 que se conseguiu transformar a Mata Atlântica numa reserva da biosfera. Mas foi um trabalho desenvolvido por esse comitê. Então, fez a proposta à Unesco e justificou e conseguiu, então, que a Mata Atlântica fosse transformada numa reserva da biosfera, que era uma forma de preservação internacional que reforçava as ações nacionais que já haviam sido tomadas em relação à preservação da Mata Atlântica. E eu participei também de um comitê do comitê científico de um outro programa da Unesco que olhava para a interface entre água e terra, land, inland water ecotones, que foi um comitê que estudou justamente essas questões de conservação de mata ciliada, a importância da vegetação ribeirinha na proteção aos recursos hídricos. Do ponto de vista da minha carreira acadêmica, eu já tinha, então, formado os meus primeiros mestres e doutores. O primeiro mestre, os dois primeiros mestrandos foram o Ricardo Ribeiro Rodrigues, hoje professor aposentado da Exalc, e o Carlos Augusto Klink, que é professor aposentado da UNB. E logo também começaram os meus alunos de doutorado. Então, em 1990, ainda no meio do desenvolvimento do projeto do Jacaré Pepira, eu atingi uma produção de publicação e de formação de recursos humanos, além de atividades administrativas, como a coordenação da pós-graduação em ecologia, e eu fiz o meu concurso para livre docência na Unicamp, passando, então, para o nível MS4. Também, em 1990, durante o governo do Franco Montoro, foi criado o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, e eu fui, então, indicado como representante da Unicamp nesse conselho, por um período de 4 anos. Nesse ínterim, entre 90 e 94, em 92, nós tivemos a realização da ECO 92, a mais importante reunião da área ambiental da ONU, aquela que reuniu o maior número de chefes de estados e na qual foram aprovadas as 3 convenções irmãs: a Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção de Mudanças Climáticas e a Convenção de Combate à Desertificação. No caso da Convenção de Diversidade Biológica, eu participei desde as reuniões preliminares à ECO 92, quando esses textos começaram a ser discutidos desde 1990, que foram finalizados numa reunião
em Nova York, vésperas da Eco 92. E eu fui à Eco 92 como representante da Unicamp na conferência. Participei tanto das atividades oficiais como da mega reunião de organizações não governamentais, universidades, institutos de pesquisa, ali no aterro do Flamengo, que era, vamos dizer, a reunião paralela à reunião oficial que acontecia lá no Rio Centro. Isso, desde então, o meu envolvimento, esse trânsito entre a ciência e a política deixou de ter só um âmbito nacional nas atividades que eu tinha desenvolvido até então, e eu passei também a ter uma participação, ainda que pequena, no nível internacional. Em 1993, o professor Fava me convidou para a coordenação de ciências biológicas da FAPESP. Eu assumi essa coordenação desde o início de 93, mas a minha participação foi suspensa em outubro de 93, quando eu saí, de 93, desculpe-me, de 93, quando eu saí para fazer o meu pós-doc na Suíça, na Universidade de Berna, trabalhando com o professor Robert Gandler, focado nas questões de sobrevivência, de estratégias de sobrevivência de plantas à hipóxia e anóxia, portanto, dando uma continuidade ao trabalho que eu havia desenvolvido no meu doutorado. Quando eu voltei desse pós-doc, em 94, eu reassumi a minha participação na coordenação de ciências biológicas e fiz também o meu concurso para professor associado. Isso era uma posição intermediária entre o livre docente e o titular na Unicamp. Então, eu passei de MS4 para MS5 na minha carreira. Mas, se em alguns momentos a minha tendência era me dedicar mais à pesquisa, ao laboratório, às atividades acadêmicas, por outro lado, havia sempre um desafio também na área política, e em 1995 eu assumi o cargo de coordenador da Coordenadoria de Informações Técnicas, Documentação e Pesquisa Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. O secretário do Meio Ambiente era o deputado Fábio Feld, e o governador era o governador Mário Covas. Essa coordenadoria, além de ser responsável por todas as unidades de conservação do Estado de São Paulo, ela era responsável também pelo Instituto de Botânica, Instituto Florestal e o Instituto Geológico. E foi no âmbito dessa secretaria, em 95, que se iniciou a discussão sobre a necessidade de organizarmos as informações biológicas que nós tínhamos sobre o Estado de São Paulo. Eu digo organizar porque nós tínhamos informação de alta qualidade produzida pontualmente. Então, nós tínhamos informações sobre a composição florística de um determinado remanescente de cerrado ou remanescente de Mata Atlântica. Nós tínhamos estudos de fauna também concentrados em algumas áreas, mas olhados de maneira pontual, essas informações não permitiam que se avançasse ou que elas fossem utilizadas para o aperfeiçoamento de políticas de conservação. Então, foi um momento em que reunimos as informações disponíveis para a produção de alguns instrumentos importantes. Por exemplo, foi nesse período que foram definidas as áreas críticas de conservação de cerrado no Estado de São Paulo. Então,
a equipe reuniu todas as informações disponíveis sobre o Cerrado, produziu um grande workshop com participação de pesquisadores de todas as universidades e institutos de pesquisa do Estado, e chegamos à conclusão e definimos algumas áreas importantíssimas de proteção do Cerrado, não só do ponto de vista da biota, da fauna e da flora, mas também da importância que essas áreas tinham como áreas de recarga dos aquíferos do Estado de São Paulo. Então, isso foi... conseguimos avançar nesse sentido. Conseguimos avançar também na produção da lista de espécies ameaçadas no Estado de São Paulo, porque pudemos, então, reunir estudos e informações disponíveis e chegamos a uma lista. Mas a gente não conseguia ir muito adiante por falta de informações, grandes lacunas geográficas, lacunas temáticas, que, então, não permitiam um avanço. E também um certo distanciamento da comunidade científica com a política, né? Era muito inviável a gente pensar no desenvolvimento de novas pesquisas que fossem preencher aquelas lacunas como uma necessidade, uma orientação para o aperfeiçoamento de políticas, porque a política é muito instável, aspectos que são importantes ou que são prioritários para um determinado governo não são para o seguinte, então é muito difícil você associar linhas de pesquisa de pesquisadores, que são linhas, em geral, de médio e longo prazo, com o prazo da política. Mas foi ali que se começou a sentir a necessidade de um envolvimento maior, de uma aproximação maior entre essas comunidades. Uma etapa importante também nesse período da Secretaria do Meio Ambiente foi finalizar um convênio que estava sendo feito com o KfW, que é um sistema alemão de financiamento, que se arrastava há mais de 5 anos na Secretaria, pelo fato da Secretaria não conseguir apresentar um projeto técnico que, de fato, permitisse a liberação desses recursos. Nós finalizamos esse projeto técnico, conseguimos a liberação, e os recursos foram usados para o estabelecimento de um sistema de comunicação da Polícia Florestal e infraestrutura de pesquisa em 7 unidades de conservação do Estado de São Paulo, dentro delas, por exemplo, o Núcleo Santa Virgínia, do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, a construção de alojamentos, a construção de condições para que os pesquisadores desenvolvessem pesquisa. Em 1995, ainda, logo, eu estava ainda na Secretaria do Meio Ambiente, eu fiz o meu concurso para professor titular e cheguei, então, ao topo da carreira. Tinha começado com MS,5 e atingi o MS6, que era o topo da carreira. Saí da secretaria depois de 1 ano, porque realmente é uma coisa exaustiva esse trabalho com a política, as responsabilidades dessa coordenação, a SIMP, que estava sob consumia um tempo enorme em atividades burocráticas, e não conseguia, de fato, desenvolver as atividades fim, que são as mais importantes. Então, em 1996, eu voltei para a Unicamp, e, estando na coordenação de Ciências Biológicas da FAPESP, ao mesmo tempo, na coordenação no Comitê ZOO do CNPq. Juntamente, por coincidência, meu colega em ambos os comitês
era o professor Naércio Menezes, e nós começamos a discutir a questão de como nós poderíamos continuar produzindo a pesquisa de qualidade, de interesse dos pesquisadores, mas num formato em que ela também pudesse ser mais utilizada para o aperfeiçoamento de políticas públicas. E, então, em 1996, nós criamos um grupo, fizemos uma grande reunião de mais de 120 pesquisadores lá no auditório da FAPESP para discutir essas questões, e houve uma concordância geral de que uma articulação da pesquisa seria benéfica para todo mundo. E aí nasceu a ideia, então, do programa Biota. De 1998 a 1996 a 1999, esse grupo estabeleceu uma série tomou uma série de decisões, e, por exemplo, de fazer toda a comunicação, todo o sistema de comunicação entre pesquisadores via internet, uma coisa banal de se pensar hoje em dia, mas incipiente em 1999. Criamos uma lista de discussão associada ao Biota, começamos a reunir as informações pretéritas, o que a gente já tinha de informação sobre a Biota paulista, e a elaboração, em 1998, nós decidimos que organizaríamos um conjunto de projetos temáticos para serem submetidos à FAPESP, de tal modo que as informações produzidas seriam reunidas num banco de dados online, uma coisa bastante ousada para aquela fase do desenvolvimento da ciência, da computação, e que, então, levou em 1999, a aprovação desses projetos na FAPESP. Os projetos foram analisados no sistema tradicional da FAPESP por assessores ad hoc, e então, começaram a ser aprovados no final de 1998, início de 1999. A ideia do programa, com um banco de dados, centralizando essas informações e centralizando a conexão entre grupos de pesquisa, tinha sido apresentada também para avaliação interna e avaliação internacional, foi encaminhado, então, para pesquisadores em outros países que estavam desenvolvendo, trabalhando com questões semelhantes. Uma vez aprovada essa proposta do programa, começando a ser aprovados os projetos, o Conselho Superior da FAPESP, em 1999, criou o programa Biota, né? O professor Naércio e eu, juntamente com outros colegas que foram selecionados para preencher outras áreas do conhecimento, como o professor Luiz Antônio Martinelli, a professor na área de isótopos, de estudos de ciclagens de larga escala, a professora Vanderlan Bolzani, com as questões voltadas à bioprospecção, e a Maria Cecília Wade Brito, que naquele momento era a coordenadora na Secretaria do Meio Ambiente, e que nós achávamos que era importante termos alguém de governo para nos ajudar a orientar algumas decisões e de como poderíamos avançar com o conhecimento científico, mas que esse conhecimento também pudesse ser utilizado para pesquisas, para o aperfeiçoamento de políticas públicas. A ideia, então, do programa ganhou o prêmio Henry Ford de 1999, e
isso foi um grande estímulo para a continuidade dos trabalhos. Em 2001, foi criada a revista Biota Neotrópica, no âmbito do programa Biota, mas uma revista já com uma amplitude da região neotrópica, portanto, não estava restrita à publicação de resultados do programa, mas uma revista para publicação sobre conhecimento, caracterização, conservação, restauração e uso sustentável da biodiversidade na região neotropical. E a partir desse programa, é um programa que continua em atividade, portanto, já está completando 27 anos de existência, é o mais antigo dos programas da FAPESP, e que continua em uma atividade bastante grande. O banco de dados, o Simbiota, é o terceiro maior banco de dados sobre biodiversidade brasileira, e tem sido usado como modelo em outros estados e em outros países. Em 2002, eu participei da Rio+10, a reunião da ONU realizada 10 anos após a ECO 92, em Joanesburgo, e aí eu fui a essa reunião já como membro da delegação brasileira, participando de várias das discussões por exemplo, a criação do grupo dos países megadiversos, da identificação de que a solução dada em 1992 para a Convenção da Biodiversidade em relação à base científica que seria utilizada para aperfeiçoar as decisões da Convenção não estava funcionando. Só a gente lembrar que o IPCC, que é a base científica, que gera a base científica para a tomada de decisão da Convenção de Mudanças Climáticas, tinha sido criado em 1988, portanto, anterior à ECO 92, e foi natural que, uma vez aprovada a Convenção, o IPCC passasse a ser esse órgão de assessoramento científico. No caso da biodiversidade, não havia um órgão equivalente, foram feitas diversas tentativas para um órgão semelhante funcionar dentro da própria convenção, e isso não estava funcionando. A gente sentia a necessidade de uma outra organização, de um outro arranjo para que a gente tivesse efetivamente avançasse. Isso deu a base para o início das discussões para a criação do que hoje é a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o IPBS, que vai ser criado só alguns anos à frente, né? E em 2002 também, eu ganhei, vamos dizer, o meu primeiro prêmio científico individual, né? O prêmio Henry Ford era um prêmio do programa Biota, que foi a medalha de mérito científico na classe comendador, que é uma honraria do governo brasileiro. O programa Biota tomou bastante do meu tempo, bastante da minha dedicação, pelo menos nos primeiros 10 anos de existência do programa, uma dedicação quase que integral, mas, ao mesmo tempo, eu consegui ainda manter o meu laboratório em funcionamento, e foi um momento também em que, depois de ter estudado remanescentes de Mata Atlântica, como na Serra do Japi, as matas ciliares no interior do estado, eu ousei apresentar um projeto para um trabalho na Mata Atlântica de encosta,
olhando um gradiente altitudinal, então olhando um gradiente da cota zero, portanto, de floresta de restinga, até a cota de 1.100, portanto, floresta montana, com áreas, com parcelas permanentes de trabalho a cada 100 metros em altitude. É um projeto que ficou com o nome de Projeto Gradiente, no âmbito do Biota, e foi um projeto que gerou uma quantidade enorme de publicações e de mestrados e doutorados, um projeto que envolveu, de um lado, toda a parte biológica, com a participação de praticamente todos os docentes do Departamento de Biologia Vegetal, que tem deixado de ser Departamento de Botânica e passou a ser Departamento de Biologia Vegetal, do Instituto de Biologia da Unicamp. Então, quase todos os meus colegas participaram desse projeto, mas envolvia também toda a questão de ciclagem e armazenamento de carbono, de nitrogênio, envolvendo, então, o grupo do Luiz Martinelli e do Plínio Barbosa, do Sena de Piracicaba, usando isotopia para fazer esses acompanhamentos, e também a questão da interação da floresta com a atmosfera, com o grupo do professor Humberto Rocha, do IAG da USP. Então, nós estamos olhando a floresta atlântica ao longo desse gradiente e também desde aspectos de polinização, de estrutura populacional, da vegetação no solo, a contribuição que essa vegetação dava, então, a esses ciclos de carbono e de nitrogênio, armazenamento, e a interação com a atmosfera, que nos dava a informação se a floresta, se a Mata Atlântica, floresta ombrófila densa atlântica, era um sumidouro de CO2 ou era uma área de emissão de CO2. Então, a gente estava olhando ela como um todo. Isso foi um laboratório fantástico para todos os jovens pesquisadores que participavam, porque tinham essa visão ampla, apesar de estarem trabalhando com etapas, com aspectos bastante refinados dentro dessa grande pintura. Em 2008, nós iniciamos também uma discussão com a Secretaria do Meio Ambiente, principalmente contato feito principalmente pela Maria Cecília Wade Brito, que fazia parte da coordenação do Biota, com o fato de que nós tínhamos sido bastante ingênuos, achando que, ao colocar informações altamente confiáveis do ponto de vista científico, disponíveis online, que o tomador de decisão poderia, então, consultar esses bancos de dados para tomar as suas decisões. Não é assim que funciona. A linguagem necessária para o tomador de decisão é diferente, e foi um momento também que o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues assumiu a coordenação do Biota e, de uma maneira extremamente competente, conduziu essa aproximação com a Secretaria do Meio Ambiente e foi elaborado em conjunto, então, um mapa de áreas prioritárias para a conservação e a constatação definitiva de que no estado de São Paulo, conservação já não era o suficiente para que a gente tivesse um efetivo funcionamento dos nossos biomas, dos serviços ecossistêmicos que eles prestam e manutenção da biodiversidade nativa, que era necessário um projeto, uma forte vertente de restauração da vegetação nativa no estado, e o mapa, então, indicou
áreas prioritárias para restauração, para restabelecimento de corredores, para restabelecimento de conexão entre diferentes unidades de conservação e fragmentos florestais, principalmente no interior do estado de São Paulo. Esse mapa se tornou, então, um instrumento da Secretaria de Meio Ambiente, assim como a Secretaria de Agricultura, que conjuntamente usaram esses dados para uma produção, não só para a criação de novas unidades de conservação, como as unidades de conservação na Serra da Cantareira, as unidades de conservação na Restinga, um sistema extremamente ameaçado no estado de São Paulo, mas também para o zoneamento da cana-de-açúcar, então, proibindo a expansão de cana-de-açúcar em determinadas áreas, onde havia sido definido como uma área prioritária de restauração. Então, esse conjunto de normas derivadas desse mapa de áreas prioritárias, de fato, então, serviu ao propósito que a gente tinha pensado lá no início do programa, de podermos fornecer um subsídio para um aperfeiçoamento das políticas de conservação e agora de restauração do Estado de São Paulo. Esse mapa é utilizado até hoje pelas secretarias para tomada de decisão em relação a questões ambientais e não só de biodiversidade, como também os processos de restauração envolvidos na política estadual do clima. Todo esse processo levou a um reconhecimento do programa Biota como um programa importante na formação de recursos humanos, e o programa ganhou pela segunda vez o prêmio Henry Ford. Ao mesmo tempo, eu passei a fazer parte do comitê científico da Diversitas. A Diversitas era uma organização vinculada aos programas de ciências do sistema terrestre das Nações Unidas e dedicada, então, às questões de biodiversidade. E uma das principais atividades que a gente tinha ali era discutir, aperfeiçoar, avançar na discussão que tinha começado lá em 2002 em Joanesburgo, sobre a necessidade de uma plataforma intergovernamental para a área de biodiversidade. Do ponto de vista pessoal, para mim, foi um ano, 2008 foi um ano muito importante, porque eu fui eleito como membro da Academia Brasileira de Ciências. O projeto Gradiente estava a pleno vapor, eu tinha uma grande equipe de alunos, não só alunos do meu laboratório, mas de outros docentes lá do departamento, enfim, era uma equipe muito forte, eu estava muito envolvido com esse projeto, além do envolvimento e do tempo dedicado ao programa Biota, mas em 2011 eu fui convidado a assumir uma diretoria na Secretaria de Políticas e Programas Temáticos do Ministério do Meio Ambiente, a CEPED, e eu, então, assumi essa diretoria e, 2011, 2012, me dediquei muito à organização da parte científica associada com a Rio+20. Então, as Nações Unidas tinham decidido realizar, 20 anos depois da ECA 92, uma nova reunião no Rio de Janeiro, e eu fui para essa secretaria do MCTI com dois objetivos. Um, de tentar replicar no nível federal
o trabalho que havia sido feito para a criação do programa Biota. No nível federal, nós tínhamos vários programas em andamento, mas esses programas não conversavam entre si, o PPBio, o PELD, o Protaxa, o Prontar, e perdia-se muito do valor da integração das pesquisas que vinham sendo desenvolvidas no âmbito de cada um. Então, a ideia era de a gente conseguir reunir e atuar de uma maneira mais sinergística entre esses programas. Foi um período muito complicado, um período que o governo não tinha verba, foi um período de cortes, um período de falta de condições de apoio de recursos financeiros para o desenvolvimento de várias das atividades, e acabou que a minha tentativa de tentar aumentar a sinergia entre os programas não teve sucesso, e o resultado maior desse período foi realmente a parte científica da Rio+20, e incluindo uma exposição sobre os biomas brasileiros, exposição belíssima, montada no PIA durante a Rio+20, que permaneceu por lá alguns meses e que teve uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, uma visitação de escolas fantásticas, e teve um sucesso muito grande na conscientização da importância da biodiversidade e da conservação. Nesse período também, eu passei a ser um membro sênior na delegação brasileira em todas as reuniões envolvidas com a criação da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Então, aquela discussão que tinha começado lá em Johannesburgo, e tinha trafegado por caminhos tortuosos por esse período, acabava finalmente chegando numa tentativa concreta de estabelecimento dessa plataforma. Então, eu participei das reuniões tanto em Nairobi, como em Nova York, com uma reunião final em 2012, em abril de 2012, no Panamá, quando, de fato, o IPBS foi criado e foi estabelecido, e então teve um resultado muito concreto e muito positivo, e eu vou voltar a esse ponto um pouco mais para frente. Do ponto de vista pessoal, eu destaco também que, em 2012, eu ganhei o Prêmio Muriqui de Conservação da Mata Atlântica, um dos prêmios que eu tenho guardado num lugar especial do coração, porque é o bioma ao qual eu dediquei toda a minha vida de pesquisa, e receber esse reconhecimento foi muito prazeroso, me deu muito orgulho de estar recebendo essa premiação. A criação do IPBS, então, decidida lá em 2012, começou a tomar forma. Em 2013 já teve uma primeira reunião. Essas organizações, assim como o IPCC, elas trabalham no sistema das Nações Unidas, onde cada país tem um voto, não depende de PIB, não depende de nenhum outro aspecto. O simples fato do país aceitar fazer parte, e lá em abril de 2012, quando o IPBS foi criado, 92 países assinaram a Carta de Criação. Então,
foi uma organização que já começou com a participação de 92 países de todos os continentes. Em 2013, houve a primeira reunião. Nessa reunião, foram eleitos os primeiros. O PBS tem um painel de experts, um painel chama Multidisciplinary Expert Panel, o MAP, que tem 25 participantes, 5 participantes de cada região geopolítica reconhecida pelas Nações Unidas. Nós estamos na região chamada de GRULAC, que é a América Latina e Caribe. Eu fui eleito para ser um dos membros desse MAP, e, em seguida, fui eleito para ser o chair do MAP, que eu dividi, responsabilidade que eu dividi com um representante da Austrália. Então, nós dois éramos os co-chairs, e por 5 anos atuamos como co-chairs do MAP. Também, 2 anos depois, então, já envolvidos na produção de diagnósticos, então, o assessment de polinização, o assessment de ferramentas de modelagem e cenários para a biodiversidade, um conjunto de diagnósticos já em andamento, uma decisão do programa de trabalho feita pelo MEP, em colaboração com o Bureau do IPBS, e, 2 anos depois, o IPBS decidiu que, além de termos esses membros do painel multidisciplinar e termos os pesquisadores engajados nos diferentes diagnósticos, a gente precisava também de uma estrutura transversal que unisse esses diferentes elementos. E foram criadas várias forças-tarefas, uma para conhecimentos tradicionais e indígenas, uma para a questão de conhecimento e dados, e uma para a capacitação, para treinamento, capacitação de instituições, capacitação de pessoas a trabalharem com os preceitos do IPBS, usando seu marco conceitual, e trabalhar para a implementação dos resultados dos diferentes diagnósticos. E eu fui o primeiro chair dessa força-tarefa de capacitação, força que eu permaneci até 2024, portanto, praticamente 10 anos de trabalho nessa força-tarefa do IPBS. Em 2015, os brasileiros, os pesquisadores brasileiros, trabalhando nos diferentes diagnósticos que estavam sendo desenvolvidos pelo IPBS, especialmente os diagnósticos regionais, e o nosso regional era o diagnóstico regional das Américas, entendendo Américas do Alasca à Patagônia, mais o Caribe, portanto, um diagnóstico de biodiversidade e serviços ecossistêmicos nas Américas. Nós tínhamos cerca de 15 brasileiros participando nas diferentes atividades, e esse número nos levou a pensar em que poderíamos criar uma plataforma brasileira de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, nos moldes do IPBS, ou seja, assumindo o mesmo marco conceitual, trabalhando dentro dos mesmos princípios que o IPBS. Porque nós tínhamos massa crítica de alta qualidade, aí o alto número de brasileiros envolvidos nos diagnósticos, e nós temos um país que é um país praticamente continental, né, que não pode ser estudado por essas organizações das Nações Unidas. A gente tem que sempre lembrar que as Nações Unidas, ela faz estudos internacionais, ela faz estudos que podem ser regionais, como essa questão das Américas, ou do Caribe só, ou da América Latina, mas ela não pode descer ao nível dos países, porque isso seria uma interferência direta nos países, o que não é possível com as Nações Unidas.
E dessa ideia, dessa discussão, então, o professor Fábio Scarano, da Federal do Rio de Janeiro, a professora Mercedes Bustamante, da UNB, e eu, achávamos que a gente poderia começar, então, essa plataforma, poderíamos fazer um diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que fosse, então, contribuir com os estudos que o IPBS viesse a desenvolver no futuro. Apresentamos essa ideia ao secretário de Políticas e Programas Temáticos do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nos apoiou, e submetemos, então, um projeto de financiamento para a realização do diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Com esse apoio e dado ao enorme interesse que os diagnósticos do IPBS tinham levantado no Brasil, nos 5 anos seguintes, a gente conseguiu não só realizar o diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, como alguns relatórios temáticos, por exemplo, a questão de água, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, restauração, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, polinização, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e iniciar um diagnóstico de conhecimentos tradicionais, indígenas e tradicionais, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Nos 5 anos, nós terminamos os 5 que havíamos iniciado, o brasileiro e os demais temáticos, com exceção do de conhecimentos tradicionais, que se estendeu por muito mais tempo e acabou sendo concluído sob a coordenação da SBPC, porque nós não tínhamos recursos monetários para dar continuidade ao trabalho, e a professora, então, Manuela Carneiro, conseguiu um apoio da SBPC para dar continuidade. Então, a plataforma continua em plena atividade. Nos seus 5 primeiros anos, então, teve esses relatórios. O segundo programa de trabalho, que foi de 2019 a 2024, foi produzido um diagnóstico marinho-costeiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assim como 2 temáticos, um de plantas exóticas invasoras e um de agricultura, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Foram concluídos em 2024. Em 2025, nós começamos nosso 3º programa de trabalho, que agora está, de fato, deslanchando em início de 2026, no qual nós vamos desenvolver 4 relatórios temáticos, um voltado para biodiversidade e serviços ecossistêmicos em cidades, outro voltado para a saúde, a interface saúde, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, um focado em biodiversidade e serviços ecossistêmicos de solo, que é um aspecto importantíssimo, inclusive ligado à produção de alimentos, que não tem merecido a atenção necessária, e um 4º relatório, que é um relatório mais conceitual, que é um relatório de cocriação, coprodução de conhecimentos e mudanças transformativas. Então, esses são 4 relatórios que estão sendo deslanchados agora em 2026. Nesse meio tempo, eu também passei a ser membro do IAI, que é uma organização interamericana de mudanças globais, que então reúne países das Américas, e que foi estabelecido justamente para dar um recorte mais regional, principalmente no enfoque de clima, né? A gente tem que lembrar que, no início, todos os nossos modelos climáticos eram de uma resolução muito limitada, e era necessário a gente ter um recorte muito mais preciso,
para as Américas, especialmente América Latina e Caribe, e também as questões de biodiversidade e outros aspectos que estão sendo influenciados pelas mudanças globais. Eu faço parte desse comitê, então, desde 2014, continuo membro dele, e dos avanços que a gente teve nesse período foi a criação de um Science Technology Policy Fellowship Program STEP, que é para treinamento e capacitação de jovens das Américas a trabalharem com questões de mudanças globais, e, mais recentemente, a criação de uma divisão de diplomacia e ciência, que é outro aspecto que a gente acha que é necessário a gente ter pessoas capacitadas nessa interface. Bom, em 2019, eu me aposentei da Unicamp, me afastei especialmente das funções burocráticas, eu fui chefe de departamento algumas vezes, eu fui coordenador da pós-graduação em Biologia Vegetal, da pós-graduação em Ecologia, do doutorado em Ambiente e Sociedade, que foi um curso que eu tive o privilégio de participar da sua criação, da sua montagem, e que é um sucesso, para sempre reunindo então, as ciências sociais, as humanidades e as ciências naturais. É uma iniciativa muito, muito interessante, com ótimos resultados. Mas todas essas funções administrativas, como fui pró-reitor de pós-graduação, consomem bastante tempo e são, em geral, dão um pouco retorno pessoal, muito mais estresse e desgaste do que alegrias. Então, eu continuo com as minhas atividades, eu continuo dando aulas de graduação, de pós-graduação, e orientando e desenvolvendo pesquisa, mas agora não é possível me convencerem a assumir funções administrativas. Em 2021, eu recebi o título de professor emérito da Unicamp, que sem dúvida, para mim, foi uma grande honra, uma grande oportunidade, me deixou muito satisfeito, realmente, de ter, né, em geral, a gente é pouco reconhecido em casa, é mais reconhecido externamente, então receber esse título, um encaminhamento feito pelo meu departamento, aprovado pela congregação do Instituto de Biologia, portanto, na minha casa, e referendado, então, pelo Conselho Universitário. Isso foi, talvez, entre as distinções acadêmicas, a que eu mais prezo e mais valorizo. Em 2022, eu recebi o prêmio da Fundação Conrado Wessel, de Ciências, e continuo, até hoje, como coordenador da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, coordenando, então, agora esse terceiro programa de trabalho. Eu acho que essa carreira, em que, em alguns momentos, eu me dediquei mais à academia, à pesquisa, ao laboratório, à formação de recursos humanos, e em outros momentos eu me envolvi mais com as questões dessa interface entre ciência e política, me trouxe algumas certezas. A primeira é que você, para transitar nessa interface e ter um reconhecimento
quando transita nessa interface, você precisa ter uma carreira acadêmica sólida. Você precisa ser, de fato, uma pessoa reconhecida por suas atividades acadêmicas, pela sua pesquisa, pela formação de recursos humanos, para ter um assento, para ser ouvido, para que a sua participação tenha um peso no momento em que você transita para essa área política. E isso torna essa tarefa extremamente difícil, porque eu só consegui desenvolver essa carreira e manter essa interface e, ao mesmo tempo, manter o meu laboratório, a minha equipe, porque eu tive o privilégio de ser contratado em um departamento de pessoas extremamente generosas. Nenhum dos meus colegas da área de ecologia do meu departamento, que certamente tiveram uma sobrecarga maior de disciplinas e de atividades e de responsabilidades, porque em alguns momentos eu me afastei da universidade, ora para ir assessorar a Assembleia Nacional Constituinte, ora para ir para a Secretaria do Meio Ambiente, depois para o Ministério de Ciência e Tecnologia, além do tempo dedicado a essas várias outras atividades, a dedicação ao programa Biota, enfim, nunca houve qualquer menção, qualquer reclamação no sentido de, mas eu acho que é necessário dar uma carga didática esse semestre para o Joly, porque no semestre passado ele teve afastado. Nunca. Sempre assumiram todas essas atividades a mais que sobravam de uma forma muito generosa. Fernando Roberto Martins, Flávio Manhes dos Santos e Rafael Oliveira são 3 colegas de departamento que permitiram que eu tivesse condições para fazer essas transições e, no momento de voltar a me dedicar à parte mais acadêmica, ter todo o apoio e participação para manter, me ajudar a manter o laboratório, o meu grupo de alunos quando eu estava mais afastado, enfim, sempre foram companheiros realmente de uma jornada, e não teria sido possível ter esse trânsito todo com sucesso. A outra certeza, que talvez seja um chavão muito batido, é que também não teria sido possível sem as minhas companheiras. Na minha primeira fase da vida, quando eu saí para fazer meu doutorado, eu era casado com a Lavínia Mariano Joly, que me deu todo o apoio, que largou os estudos que estava fazendo aqui em Campinas para se mudar comigo para Santander, que me deu 2 filhas maravilhosas e que deu todo o apoio para que eu pudesse viajar, que eu pudesse participar, que eu pudesse estar ausente. Ela cobriu todas essas ausências de uma maneira brilhante. Depois, por razões várias, acabamos nos separando e, desde 2001, eu estou com minha atual companheira, Suyeko Matsunaga, que deu todo o apoio, todas as condições para que eu continuasse a desenvolver todo esse trabalho, toda essa dedicação. Me deu, junto com ela trouxe o filho, o Renan, meu filho, e agora, assim como minhas filhas já me deram netos, o Renan também já me deu um neto. Então, o lado da segurança da família, do apoio dessas pessoas, da compreensão, do apoio naquelas horas em que parece que está dando tudo errado e que a gente fica um tanto quanto desanimado, é fundamental para que a gente possa se dedicar de corpo e alma
a essas atividades que consomem realmente muito tempo, consomem muita dedicação e todas as ausências que eu tive na educação dos meus filhos, elas cobriram e garantiram que fossem 3 filhos maravilhosos.